Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário Kennedy para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham pela rádio da Assembleia Legislativa e pela TVA também. Eu faço a leitura conforme o regimento interno, lembrando, senhor presidente, que todos os deputados já receberam em seus e-mails esta ata, que é a ata de número 103 da sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizada no dia 1º de novembro de 2018, com a presidência dos deputados Silvio Dreve e a secretaria do deputado Valmir Comim como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 1º de novembro do ano 2018, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente aí declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Valmir Comim para, como secretário ad hoc, fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. O expediente foi entregue em breves comunicações e também no grande expediente não teve orador inscritos. A ordem do dia, o presidente deferiu requerimentos 836 a 838 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 461 e a 463/2018. Como também não houve oradores inscritos em explicações pessoais, o presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra para segunda-feira, 19h30, no município de Jaraguá do Sul, e para constar, o segundo secretário mandou digitar a presente ata. Faço agora a leitura da ata da 24ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 5 de novembro de 2018, com a presidência dos deputados Dr. Vicente Caro Preso e Carlos Chiodini. Às 19h30 do dia 5 de novembro do ano 2018, nessa cidade, em Jaraguá do Sul, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo Lunelli, excelentíssimo senhor vice-presidente prefeito do município de Jaraguá do Sul, Udo Wagner, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores do município de Jaraguá do Sul, vereador Anderson Kastner, excelentíssimo senhor deputado estadual Carlos Chiodini, senhor presidente da Associação de Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu, Cido Hornburg, senhor presidente da Comissão Central Organizadora da Schützenfest, Alcides João Pavanello, senhor comandante da 12ª Região da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, coronel PM Amarildo, e o senhor deputado estadual no período de 87 a 90, Ademar Duve. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais deputados, em comemoração à 30ª edição da Schützenfest. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual Carlos Chiodini. Momento seguinte, o senhor presidente passou os trabalhos ao senhor deputado Carlos Chiodini e, em seguida, fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Retomando a presidência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor Cido Hornburg. Também fez o pronunciamento o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Antídio Lunelli. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram para o comparecimento e convocou outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. E, antes de encerrar a presente sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Senhor presidente, foram lidas as duas atas das sessões anteriores. Em discussão, as atas que acabam de serem lidas pelo secretário Kennedy. Não havendo quem queira discuti-las,
Dou-as por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Queria aqui, com muita alegria, anunciar a presença de 75 alunos da quinta série da Escola Municipal Pastor Hans Miller, que ele é de Joinville, essa escola, de sua cidade, com o nome do professor responsável, Edna Pofo, que dar a todos aqui boas-vindas. Um abraço a vocês todos. Também quero aqui anunciar a presença aqui do dia de hoje do deputado estadual eleito, Ricardo João Peluso Alba. Alba foi o deputado mais votado do nosso estado. Então, aqui a nossa saudação e seja bem-vindo, deputado Alba. Eu quero dizer o seguinte, que para mim é uma alegria. Hoje eu estou na licença do presidente Silvio. Ele assumia a presidência da Assembleia Legislativa, não a presidência da sessão. E para mim é uma honra muito grande eu poder exercer, mesmo nesse curto período, a função de presidente da Casa. E eu me coloco à disposição de todos os senhores parlamentares. Estamos aqui para dar sequência ao trabalho do nosso presidente Vitivo Silvio e agora, com sua licença, assumo também essa importante função. Vamos entrar em breves comunicações. Nós temos inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado, querido amigo, Maurício Escudilarque. Deputado Maurício, Vossa Excelência tem até 10 minutos para proceder o seu pronunciamento. Pela ordem, senhor presidente. Mas antes, pela ordem, desculpa. Eu quero cumprimentar também os estudantes que nos visitam hoje, lá de Joinville. Um abraço às professoras e educadoras. Obrigado pela presença. Quero registrar aqui a presença do vereador Ivolney Tenherley, lá de Dionísio Cerqueira, vereador Ivolney, que nos visita hoje. Agradecer sua presença. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, senhor presidente. Não, Dirceu. Também pela ordem, o Ismael dos Santos. Deputado Pavan, parabenizá-lo pelo novo comando da casa, que seja bem sucedido nesses dias que por aqui passar como presidente do nosso parlamento. Eu gostaria de registrar a presença do vereador Rogério de Laguna, que também nos prestigia nessa tarde. E, se me permite, senhor presidente, lembrando que novembro é um mês especial para esta casa, e falo aqui dos trabalhos internos, e vejo aqui o presidente da Comissão de Finanças, que chega também ao plenário neste momento, a importância, senhor presidente, das questões relacionadas ao orçamento para 2019. Eu entendo de que nós tivemos um ano atípico, eu diria até atropelado no que diz respeito às emendas impositivas, e nós gostaríamos efetivamente que essa casa, no mês de novembro, pudesse mostrar a sua legitimidade, a sua força, tenho discutido isso com o deputado Kendi, inclusive, no que diz respeito às emendas impositivas para 2019. Permite mais um minuto para concluir, senhor presidente. Eu acho que são emendas que precisam ser respeitadas, porque dizem respeito às demandas que nós trazemos das diferentes regiões de Santa Catarina, e eu espero que efetivamente a Comissão de Finanças, a mesa diretiva dessa casa, possa nos dar as ferramentas e as orientações necessárias para que possamos fazer um bom trabalho no que diz respeito à peça orçamentária para 2019. Obrigado. Suas colocações são importantes, nós já conversamos, inclusive, com o nosso querido amigo Marcos Vieira, que é o presidente da comissão, e eles, parece que vai conversar com os líderes, né, de
algumas questões de como encaminhar o orçamento que era para ser liberado este ano e que serão aí 2019. Assim como eu, o deputado Dirceu, o Aguiar, que nós não estaremos mais aqui, gostaríamos de encaminhar os nossos pleitos, as nossas emendas, deputado Marcos. E vamos esperar ansiosamente, e tenho certeza absoluta que o deputado Marcos dará um bom encaminhamento para que nós não sejamos realmente prejudicados. E os municípios que nós já mantivemos contatos e que elaboraram projetos. Senão vai estrangular, e com duas emendas vai estrangular toda essa questão. Mas muito obrigado e parabéns pela lembrança dessa questão. Com a palavra, desculpa nós termos tomado o seu tempo, Maurício Kudilac, mas de um fato importante. Com a palavra, o deputado Maurício Kudilac. Obrigado, senhor presidente, público que nos acompanha, saudar os senhores deputados. E eu trouxe algumas fotografias da SCC 477, Canoinhas a Major Vieira, deputado Aguiar, que eu passei lá no final de semana. Isso aí é o piso de rolamento da rodovia SCC 477, no trecho entre Canoinhas e Major Vieira. Realmente uma situação lastimável. Isso aí mais uma foto da 477, e a população lá não aguenta essa situação. Também da 477, Canoinhas, Major Vieira. E essa foto aí foi tirada à noite, já é da rodovia que liga ali Garuva a Itapoá, deputado Aguiar, que está na mesma situação, apesar de que são buracos mais num trecho localizado entre Garuva e Itapoá, que tem causado esses danos aí aos veículos. Então, eu sei que Vossa Excelência até andou brigando por essa questão e faço questão de ouvir, mas o DEINFRA tem que adotar uma providência. Sei que a culpa dessa situação não é do governador Eduardo Moreira. Isso aí é herança do Raimundo Colombo. Isso, por essa questão aí, acho que as urnas foram tão corretas com ele, não ia dizer cruéis, mas corretas, porque foi assim que ele deixou o estado de Santa Catarina. Então, só que a população não pode aguardar a troca de governo para depois, fevereiro ou março, ter uma solução. Então, eu entendo que o DEINFRA tem que adotar uma ação emergencial para a 114, que vai de Taió a Salete, para a 477, lá de Canoinhas a Major Vieira, e para a rodovia que liga, sai da 101, Garuva até Itapoá, que são as duas aí que eu mostrei. Ouço com alegria a palavra do deputado Antônio Aguiar. Vossa Excelência, deputado Maurício, está coberto de razão. A herança é do ex-governador Raimundo Colombo, mas a herança de um ano, para pelo menos pôr um tapa-buraco, é de responsabilidade do governo Pinho Moreira. Mais precisamente, como eu me manifestei há 15 dias atrás, responsabilidade do secretário Abel Schroeder, que recebe verbas para fazer com que, pelo menos, fazer o recapeamento, para que não aconteça isso. Ah, mas agora não é mais comigo. Ele é o representante da região. Se não tem dinheiro, ele que providencia o dinheiro para fazer o recapeamento. Para quê? Daqui a pouco tem vidas, vamos ter vidas ceifadas nessa região. Quero parabenizá-lo pelo tema e dar o nosso apoio integral às reivindicações aqui feitas. Obrigado, deputado Aguiar. A gente sabe da sua luta também nessa questão das cobranças. Já era para ter iniciado um projeto, já anunciaram várias vezes e, infelizmente, o DEINFRA
está com essa dívida com a população de Santa Catarina. Vai iniciar agora a Operação Veraneio, muitos turistas. Eu passei no trecho ali, Garuva, Itapuá, na sexta-feira à noite, fila de veículo se dirigindo às praias e, infelizmente, num trecho lá, a cada 50 metros, com chuva, uma família fora do carro e as pessoas tendo que trocar o pneu durante a noite. Então, precisa que o DEINFRA adote providências urgentes, tem que ver toda a estrutura daquela rodovia, do novo acesso que foi feito até a 101 e que, infelizmente, por erro estrutural, ainda não está atendendo a comunidade. E também a questão lá, Major Vieira Canoinhas, a 477, outro problema grave, prejudicando a economia, prejudicando a região, a população. E a terceira anotação, eu fiz inclusive requerimentos que vão à votação pela Casa para encaminhamento ao DEINFRA, da SC 114, que liga o município de Salete ao município de Taió. Havia até desmoronamento na beira do rio. Essa obra de contenção está sendo feita, mas o leito da rodovia, infelizmente, está numa situação precária. Então, é muito importante que se resolva essa situação. Também, na quinta-feira, nós estivemos no DENIT, levantando uma questão que nos foi trazida pelo vereador Beto de Imbituba, e ali tivemos uma audiência com o diretor do DENIT, presente o prefeito, o Rezenval da Silva Júnior, que é o nosso prefeito de Imbituba, o vereador Beto presente, sobre a questão da ponte no município de Imbituba, no bairro Araçatuba, ligando os bairros de Araçatuba, Ibiraquera, Barra de Ibiraquera e localidade da Praia do Rosa. Parece coisa feita. Chegando a temporada, a ponte que atende a ligação do município lá, mas que acaba atendendo toda a região, também registrou danos e a ponte está lá interditada. E o pedido emergencial da administração municipal, do prefeito, do vereador Beto, da comunidade, é para que o Exército atenda um pedido de emergência do DENIT e instale aquelas pontes móveis para um trânsito provisório, especialmente agora na temporada de verão. Então, precisamos aí ter, sim, esse atendimento nessas questões prioritárias. Várias fotos da ponte interditada e que apresentou uma rachadura e, por isso, não teve outra solução a não ser a interrupção do trânsito. E aqui temos cópia dos ofícios, tanto de Imbituba, nessa questão junto ao DENIT, quanto da Prefeitura de Salete, quanto o requerimento dos vereadores, o vereador Giovanni Machado, de Bela Vista, que me passou as fotografias e os reclamos dessa relação com relação à rodovia SC 477 no município de Canoinhas. Então, o nosso clamor para que o DEINFRA atenda essas questões. Tem muito mais rodovias, inclusive no oeste, em todo o estado de Santa Catarina, que precisam de atenção especial. Nós temos trazido aqui a questão da 161, ligando lá Campo Herê, Saltinho, até Pinhalzinho, várias outras rodovias do estado que precisam
de uma atenção especial. Um 61 que já pega desde Palma-Sola, Campo Herê, e que também chegou a receber reparos de parte da própria comunidade, da própria população. Então, o nosso pedido é no sentido de que o DEINFRA atenda de forma emergencial e faça uma ação para todo o estado de Santa Catarina. Como disse o deputado Aguiar, tem os secretários regionais lá que devem ter o mínimo de estrutura, de contrato, de manutenção para deixar as rodovias em condições de trânsito. Então, esse era o nosso pleito, senhor presidente. Esperamos que o DEINFRA atenda esse pedido da comunidade e resolva essas questões. Garuva, Itapuá, situação grave, Canoinhas, Major Vieira e também Salete, Ataió, que foram os trechos que nós abordamos hoje. Hoje não falei dos trechos do Oeste e outras regiões do estado. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Maurício Delarc. Justamente nessa transição de governo é que preciso também fazer com que a transição não seja apenas exemplar na administração de governo, tem que ser uma transição também na infraestrutura de Santa Catarina. Suas colocações são fundamentais para isso. Nós convidamos para usar a tribuna a deputada Luciana Carminati, deputada lá do Oeste de Santa Catarina, de Chapecó, reeleita, tranquila para mais 4 anos, representando a nossa terra e nossa gente. Deputada Luciana, Vossa Excelência, em 10 minutos de tribuna. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, deputadas, cumprimentar todo o público que nos acompanha. Eu quero falar de um tema que não é novo, mas é extremamente preocupante, da forma acelerada que tem sido tratada após segundo turno, que é o tema da reforma da Previdência. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, a tão chamada PEC da Previdência Social. Em maio do ano passado, um novo relatório foi aprovado na Comissão Especial quanto a esta PEC 287. O atual governo Temer não votou até então, porque nas suas próprias contas não tinha votos para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na campanha que era contra a proposta de reforma do Michel Temer, a qual ele chamou de proposta da maldade. Agora, passada a eleição, tanto o presidente eleito quanto Paulo Guedes querem ressuscitar a PEC 287, a PEC do Temer. A intenção deles, divulgada pela imprensa, seria votar ainda em 2018 essa proposta altamente impopular e rejeitada pela população. Aprovar essa maldade e deixar o desgaste não para o futuro governo, mas para o atual Congresso Nacional. O que o candidato a presidente falava sobre a PEC 287 e a reforma da Previdência não vale mais para o que o presidente eleito fala? Poucos dias após a eleição, a proposta do Temer deixou de ser a PEC da maldade? Quais são as mudanças que eu quero trazer aqui para a população compreender? Por que nós nos colocamos profundamente contra esta PEC? Primeiro, porque ela não mexe no andar de cima. Os altos salários, os penduricalhos, sobretudo dos poderes judiciário e legislativo, em alguns casos, ela, na verdade, não é alterada. Se mantém esses privilégios, mas mexe naquele trabalhador que sofre para sobreviver com um salário mínimo.
As mudanças gerais estabelecem a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, que aumenta gradualmente, até chegar à idade mínima de aposentadoria para 62 anos. As mulheres em 2036 e 65 anos aos homens em 2038. A idade também pode aumentar sempre que aumentar a expectativa média de vida dos brasileiros. Para um cidadão se aposentar integralmente com a sua remuneração, serão necessários 40 anos de contribuição. Sobre a questão do déficit da Previdência tão falado, a CPI da Previdência apontou que não existe déficit na Previdência. São absolutamente, abre aspas, imprecisos, inconsistentes e alarmistas os argumentos reunidos pelo governo federal sobre a contabilidade da Previdência Social. Quem diz isso é o relator da CPI, o senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal. Este relatório, foi analisado e aprovado por unanimidade. Nenhum deputado de nenhum partido foi contrário ao relatório. Todos da CPI, de todos os partidos, foram contra a reforma da Previdência. Existe, é claro, desvios de recursos da Previdência para outras áreas do governo e maquiagens contábeis para tentar justificar o suposto déficit. Com a reforma trabalhista, cresceu no Brasil o trabalho informal. Até agosto do ano passado, mais da metade do aumento de 1,4 milhões de pessoas ocupadas foi determinado por crescimentos em categorias na ocupação informal. Então, cresceu o trabalho informal. O empregado, que é aquele sem carteira assinada e conta própria. Ou seja, o Brasil teve milhares de pessoas obrigadas a aceitar um trabalho em condições de precariedade a partir da reforma trabalhista. A pergunta que a gente faz é como ficam esses trabalhadores que vivem na informalidade? Quais direitos serão garantidos a esses trabalhadores que precisam aceitar trabalhos em condições degradantes para ter como pagar as suas contas no final do mês? Além de não ter um emprego decente, não terão seguridade social e previdência. Os mais pobres, os mais sofridos, a população que ganha até 3 salários mínimos. As mulheres, magistério e pequenos agricultores são os mais castigados. No magistério, pela atual proposta, os professores perdem os direitos conquistados. Os professores deixam de ser segurados especiais. A proposta apresenta regras de transição, mas na prática, os professores terão que trabalhar mais tempo até se aposentar. E a idade mínima também vai aumentar. As regras atuais do magistério, 25 anos de atividade mínima e 50 anos de idade para a mulher. 30 anos de atividade e idade mínima 55 anos para os homens. Nas regras da PEC da maldade que o Bolsonaro quer aprovar, o magistério deixa de ter direito à aposentadoria especial, ou seja, passa a entrar na regra geral dos trabalhadores. A mulher terá que ter no mínimo 53 anos e deverá chegar à idade de 62 anos professora de sala de aula, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Salas de aula com 30, 40, 50 alunos. Uma mulher professora trabalhando até 62 anos de idade. E o homem professor, 65 anos de idade. Em ambos os casos, professoras e professores precisam contribuir por 40 anos para ter direito a ganhar o mesmo salário da ativa, não ter perdas. Os professores hoje
já recebem um dos salários mais baixos em comparativo com todas as demais profissões. Isso é dado oficial no Brasil. Qual a profissão que tem o salário mais baixo? Em primeiro lugar, magistério. Levam provas e trabalhos para corrigir em casa. Quem tem familiares, professores, sabem do que eu estou falando. Levam provas, trabalhos, feriados, finais de semana, hora da família, sem ganhar hora extra, vira hora de trabalho. Enfrentam salas superlotadas. Para melhorar o salário, aceitam trabalhar manhã, tarde e noite, ou seja, 60 horas semanais de trabalho. Por esses motivos é que os profissionais da educação também adoecem e não conseguem permanecer em sala de aula durante toda a sua vida profissional. Segundo dados feitos a partir de uma pesquisa em São Paulo, em 2012, o Atlas de Gestão de Pessoas registrou 64.2 mil licenças diante de 58.500 servidores efetivos, ativos, melhor dizendo. Ou seja, de menos de 60 mil professores trabalhando, nós tivemos 64 mil licenças. A quantidade de afastamentos superou o total de professores em sala. Claro que um mesmo professor pode ter tirado várias licenças. Em Santa Catarina, numa pesquisa divulgada em 2015 e feita também no Espírito Santo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, mostra a Secretaria de Educação como o órgão com maior percentual de servidores públicos afastados por doenças em Santa Catarina. Todos esses dados é para dizer que as realidades não são iguais. Quando a gente compara com outros países, precisamos comparar com o nosso país, com a nossa realidade, com as nossas dificuldades. Os professores de outros países não têm a mesma remuneração que o nosso, não têm as mesmas condições de trabalho. São condições muito pioradas. E o que dizer, então? Mais um minuto para a nossa deputada Luciana Carminati. Obrigada. O que dizer das mulheres que têm jornada dupla ou tripla de trabalho? Trabalho fora de casa, dentro de casa, cuidando dos filhos. Mulheres que trabalham em condições insalubres e que têm uma maior probabilidade de estar desempregadas e em empregos de baixa qualidade e também na informalidade. Também estão distantes de um salário e de uma remuneração decente, e muito mais distantes da condição de aposentadoria. Portanto, eu quero me manifestar falando dos professores, mulheres, agricultores, que terão que ter, os agricultores, além da idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, também comprovantes de nota de produtor rural, mensalmente contribuindo para o INSS. Por isso, nós temos que lutar contra esta reforma da Previdência, que não vai abalar os privilegiados, somente. O próximo orador inscrito, deputado Antônio Aguiar. Antônio Aguiar, é uma honra conceder a palavra para que Vossa Excelência use os seus 10 e bons minutos. Com certeza será bom para todo o Estado. Gostaria de cumprimentá-lo, deputado Leonel Pavan, por assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Temos a certeza que é um orgulho para nós, sempre que alcançamos e almejamos sempre fazer com que a presidência desse grande legislativo nosso, bem representado por Vossa Excelência. Queria saudar também os senhores deputados, as senhoras deputadas, comunidade catarinense. Em tantos momentos de crise, hoje nós temos uma boa notícia para o Planalto Norte. Essa boa notícia trata-se que o anúncio de um investimento de 345 milhões de dólares
pela multinacional WestRock para ampliação de sua fábrica de papel localizada em Três Barras. A expansão faz parte do plano estratégico de longo prazo da empresa, que visa ampliar seu negócio com aumento da capacidade de produção do papel ondulado. Com a operação integrada com outra unidade localizada no município de Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde tem investimento previsto de 125 milhões, essa empresa aumenta a capacidade de produção para 400 milhões de metros quadrados de papelão ondulado ao ano. Além da nova unidade, a WestRock conta com mais 3 unidades de papelão ondulado, em Blumenau, Araçatuba, São Paulo e Pacajus, no Ceará, todas estrategicamente localizadas para atender demandas de clientes. Com os novos investimentos, a empresa também mira o mercado do papel craft de alta performance, visando atender clientes do mercado brasileiro e de exportação. Com a ampliação da fábrica de papel de Três Barras, sua capacidade de produção na linha de papéis de alta performance aumenta significativamente, com produtos a partir de fibras virgens de eucalipto e pinos, que oferecem resistência superior, com gramaturas reduzidas, além de melhor uniformidade em perfis de gramatura, espessura e umidade, que juntos conferem ganhos de desempenho significativo no processo de produção. Segundo o presidente da empresa, Jairo Lorenzato, o investimento em Três Barras exigiu um planejamento de longo prazo e está diretamente relacionada a investimentos anteriores, como o de Porto Feliz, que visam impulsionar negócios, clientes com produtos e serviços. Segundo ele, quando a expansão estiver operando, se estabelecerá novos parâmetros em relação à eficiência e à produtividade, aliado sempre à entrega de produtos diferenciados, com a mais alta qualidade disponível no mercado. Os investimentos anunciados em Três Barras serão direcionados principalmente para ampliação e otimização dos recursos industriais existentes, incluindo a instalação do novo pátio de madeira, ampliação das linhas de celulose, novas caldeiras, força de recuperação e ampliação das máquinas de papel, além da instalação de equipamentos de suporte de produção. A expansão também reafirma o compromisso da empresa com a sustentabilidade e, a partir das alterações e instalações previstas na ampliação da fábrica de papel de Três Barras, aumentará a eficiência e o aproveitamento da madeira para a geração da celulose, matéria-prima renovável, reciclável e amigável ao meio ambiente. As obras da expansão iniciarão em fevereiro de 2019, com previsão de conclusão para março de 2021. Os investimentos também impactarão positivamente a eficiência energética, aumentando a autossuficiência da fábrica de 55% para 85%. Para encerrar e situar a quem nos assiste, esta empresa trabalha com o conceito de parceria com seus clientes para fornecer soluções únicas ao papel, embalagens que impulsione seus negócios. Conta com 45 mil funcionários e mais de 300 operações e escritórios na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Portanto, está de parabéns o município de Três Barras, que tem como prefeito Luiz Shimogiri. Parabéns, prefeito Luiz Shimogiri, pelo grande investimento que se faz em seu município. Investimento que, sem dúvida nenhuma, resultará em crescimento e desenvolvimento o Planalto Norte, atingindo o município de Canoinhas, Bela Vista do Toldo e região. Temos a certeza que
esse investimento irá fazer com que o movimento para aumentarmos o número de carteiras assinadas, portanto, empregos na nossa região irão aumentar. Esse ano estamos com 375 empregos positivos, sem contar esse investimento no município de Três Barras. Portanto, enquanto no Brasil e outros municípios há desemprego, no município de Três Barras há aumento da oferta de empregos. Bem como também temos que citar aqui o município de Canoinhas, que tem 244 empregos novos, segundo a Fiesc. Significa que o município de Canoinhas também está crescendo. Isso faz com que o Planalto Norte, não por força do governo, mas por força dos seus empresários, por força da capacidade de força da sua gente, faz com que o crescimento aconteça. Pedimos ao governo e reforçamos aqui o pedido do deputado Maurício Scudularque, que também é conterrâneo de Marcílio Dias, para que o governo do estado olhe com carinho a 477. É herança, sim, do governo Raimundo Colombo, é herança do Raimundo Colombo, sim, mas também herança depois de um ano já se compromisso desse governo. Então, pedimos encarecidamente que se libere recursos para fazer a operação tampão, para que nesse verão aí, pelo menos final de ano, tenhamos um trânsito melhor na 477 entre Canoinhas e o município de Papanduva. Temos a certeza que esse pedido, senhor governador, não é só do deputado Antônio Aguiar, é o pedido dos catarinenses para que essa região não venha ter acidentes graves, não tenha vidas ceifadas nessa rodovia por falta de aviso, por falta de pedido, e é de responsabilidade, portanto, do governo do estado. Eram os que tinham, senhor presidente. Senhoras e senhores parlamentares, nós vamos entrar agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido de hoje é o PSD. E o Kennedy Nunes vai representar o PSD nesses seus 13 minutos. Obrigado. 12 mais 1. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados que estão aqui presentes, colegas de imprensa, os catarinenses que nos honram com a presença aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria falar hoje sobre um assunto que está fervendo no Brasil, deputado Vicente Caro Preso. Nós temos no Brasil, deputado Padre Pedro, duas línguas oficiais, que é o português e Libras, que é a língua para não ouvintes. Mas, além dessas duas línguas oficiais, nós temos outras 210 línguas que são faladas no Brasil, presidente, deputado Leonel Pavan. E o Brasil passa a ser, deputado Sopelsa, o 8º país no mundo com o maior índice de línguas em uso. São 210 línguas hoje no Brasil. 180 são línguas e dialetos indígenas. E olha que a gente fala em 180, mas quando os portugueses descobriram, Samuca, o nosso Brasil, eram 1078 línguas. É que tínhamos 5 milhões de índios e hoje nós temos 734 mil índios nas suas aldeias no Brasil. E eu tenho certeza, se você está perguntando assim, tá, e daí? O que você vai falar? Número de línguas?
é que dentro dessa riqueza, e se a gente fosse falar dos sotaques, vamos lá, o sotaque carioca, que é para toda a cidade do Rio de Janeiro, o sotaque fluminense, que é para as cidades do Rio de Janeiro, sotaque gaúcho dos irmãos do Rio Grande do Sul, sotaque mineiro de Minas, nordestino dos partes dos estados nordeste do brasileiro, sotaque baiano, que são os estados em volta da Bahia, sotaque cearense específico, oxente, lá do Ceará. Nós temos sotaques do interior do Pernambuco, sotaque maranhense, sotaque recifense, sotaque nortista, sotaque manasês, quase um dialeto que se aproxima açoriano, que é utilizado aqui, os manezinhos da ilha, sotaque paulistano, sotaque sertanejo e o sotaque sulista. Pensa num país de tamanho continental, 210 línguas, 2 línguas oficiais, com um país de diferenças regionais tão grandes, que para nós aqui do Sul, quando a gente diz rapariga, é uma menina nova, lá para o Nordeste é uma mulher de programa. Quando a gente tem palavras tão distintas disso daí, onde é que eu quero chegar? Na prova do Enem, de domingo agora. Vou ler para vocês a questão número 14 da prova do Enem. O que é a prova do Enem, Kennedy? A prova em que os alunos fazem a prova, mediante uma nota, estão elencados para fazer, pagos pelo governo, a universidade. Questão número 14. Será que eu sei ler isso daqui? Aquenda ou Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Iorubá, linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Aí abre aspas. Nhai Amapô, não faça louca e pague meu acuê. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Fecha aspas. Aí vem a pergunta da prova do Enem. Entendeu as palavras dessa frase? Continua. Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Como eu não sabia nada disso, eu fui saber o que é o aquenda. Vocês sabem o que é o aquenda? O aquenda é uma tanga que o travesti coloca e que coloca na parte da frente, tipo assim, a cueca, a tanga, tem como se fosse um pano com um bico de elefante. E daí, deputado Aguiar, o travesti coloca o pênis ali e também junto do pênis coloca os testículos e ele puxa e cola com velcro lá atrás para ficar a tanguinha bonita sem o volume do bagual. Esse é o aquenda. Sei que tem muita gente rindo aqui, mas é questão de prova do Enem. Para aluno entrar na faculdade, está aqui, ó. Está aqui, ó. A prova. A questão número 14, em que diz para o aluno, se você está no meio dos gays e travestis, você entende esse aquenda, mas se você não está no meio, você vai sair perdendo. Perdeu? Onde é que nós vamos parar, gente? Onde é que nós vamos parar que uma questão de tanga para travesti, para esconder o Bilal, entra numa prova? Aonde? Aonde o Brasil estava indo? Onde? Me perdoe, mas eu não consigo me controlar quando a gente vai fazer a transcrição desse tema
de uma questão, de uma prova. Agora imagine, Salum, imagine um aluno ou uma aluna que não sabia. Eu fiquei sabendo do Aquenda agora, eu tive que ir para a internet saber o que é a tanga do Aquenda. Porque eu não sabia. Agora, coronel, imagina o aluno que não convive com gays e travestis. Ele já sai prejudicado na prova, porque essa é uma questão. O que tu vai fazer? Eu me coloco fazendo o Enem nessa questão, o que eu vou fazer? O que eu vou responder? O que eu vou falar do Aquenda, o Pijubá? Para mim isso era uma oração lá dos índios, lá de sei lá, porque não dá para entender. Esse é o caminho do MEC. Isso é herança da esquerda. O Papa fala sobre nessa questão da doutrinação da ideologia de gênero que existe. A doutrinação ideológica que nós estamos caminhando de forma vergonhosa. Em vez de colocar alguns dados dessas informações que eu comecei a minha fala, da riqueza de línguas e sotaques que nós temos no nosso país, tamanho continental, da riqueza de sotaques, de cultura, mas vão falar algo que não tem nada a ver. Me permita dizer, se eu souber que a questão cultural, ela pode ser influenciada na minha vida, eu até concordo, mas a questão ideológica, doutrinária, o que tem a ver, deputado Mário Marcondes, em você saber o dialeto de gays e travestis, numa prova que vai dizer se você pode entrar numa faculdade ou não? Como é que eu posso caracterizar isso daqui, deputado Aguiar? Vexatório? Vergonhoso? Não sei. Não sei. Eu fico imaginando quantos alunos que fizeram o Enem, nessa hora, boiaram, deputado Scodilac. Eles se prepararam para a física, eles se prepararam para a química, para a matemática, para questões de português. Aliás, a pior das línguas, a mais complicada das línguas, dos prefixos, sufixos, das proparoxítonas, oxítonas. O camarada se prepara com isso e vem a tanga de travesti para esconder o Bilal. Deveria de ter uma dica para os alunos que vão fazer o Enem. Passe numa loja de produtos eróticos. Saiba o que é utilizado por pessoas. Meu querido, sempre chefe Roberto, meu ex-chefe na RBS. Nós, o que vamos dizer disso? Deputado Maurício Scodilac, eu escuto com prazer. É triste, né? Eu acho, e todos que analisam a situação do país, veem que esse problema que foi causado na nossa juventude, na nossa população, vai aí uns 8 a 12 anos para começar a reformular. Nós estamos vendo como é que estão as nossas universidades federais. Antros de utilização de droga, querendo impedir a presença da polícia, das autoridades. As matrizes curriculares aí, forjadas todas mais ou menos nesse estilo. Então, o dano que esse momento que o Brasil viveu para a sua história, para a sua economia, para a família, para
a reconstrução moral que o Brasil precisa fazer, o dano é muito grande. Então, parabenizar pela abordagem, acho que temos que levantar a voz, porque já vão vir criticando o presidente, que nem assumiu, por questões que tenho certeza, nós vamos demorar 1 ou 2 décadas para reconstruir a estrutura curricular de todas as escolas, faculdades desse nosso país. Infelizmente, a destruição da família, da sociedade, é uma forma do socialismo, do esquerdismo se manter no poder. E é isso que estão tentando, ou tentaram fazer com o Brasil. Obrigado, deputado. Para encerrar, nos meus 30 segundos, eu fui para o Google para saber o que é o acuenda, a cueca utilizada por travestis para esconder o Bilal. Desisti de tentar saber o que é pajubá, nhai, amapô, acuê, picumã e ecuê. Eu estou fora disso daqui. Obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy, realmente seu pronunciamento mostra toda a sua indignação e também nós estamos frustrados com essa sua explicação, não com a sua explicação, com a descoberta de algumas frases e algumas exigências do Enem, na prova do Enem. Se me perguntasse o que é a quenda, eu não saberia dizer, ou se consultasse, Deus nos acuda ou nos atenda. A quenda, Deus nos acuda, Deus nos atenda. Deve ser a fusão dessas duas. É um absurdo, é um absurdo. Imagine que o cara pensa numa hora dessa. O próximo partido inscrito agora é do PT. E quem vai usar a palavra é o deputado Padre Pedro. Vossa Excelência tem até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham, gostaria de aproveitar o horário do PT exatamente para enaltecer, a nível de país e de Estado, todo o trabalho que o movimento dos trabalhadores sem terra vem fazendo neste Brasil afora, nestes mais de 31 anos do começo deste nosso movimento. Tanto os assentamentos como feiras, cooperativas, associações, agroindústrias do MST estão presentes em mais de 700 municípios do nosso Brasil. São mais de 160 mil crianças estudando no ensino fundamental e médio e quase 2.000 escolas presentes nos acampamentos, assentamentos, e destes, em torno de 30 mil jovens e adultos estão em cursos universitários nas mais diversas áreas, como agroeconomia e até mesmo a própria medicina. O movimento, ele significa um suporte a mais de 350 mil famílias que, sem ele, eu não tenho dúvida nenhuma, engrossariam o cinturão de pobreza dos centros, dos grandes centros, das grandes metrópoles neste país afora. E certamente, junto com eles, drásticas consequências desta nossa juventude, destas pessoas adolescentes estariam enfrentando. O movimento, ele já recebeu mais de 200 prêmios
nacionais e internacionais. Isto não é pouca coisa em apenas 31 anos de caminhada e de história. Só aqui, em Santa Catarina, são mais de 5.000 famílias que vivem, produzem, trabalham e garantem o seu sustento em 138 assentamentos, cooperativas e agroindústrias em todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina. São mais famílias que produzem alimentos orgânicos, uma grande parcela, uma grande parte, além de alimentos orgânicos, proteína animal e diversos outros produtos que são industrializados e distribuídos dentro e fora do nosso estado. As escolas dos assentamentos, em diversos momentos, ganharam destaque nacional nas provas do Enem e nos índices do INDEB. As marcas desses 31 anos de história também estão na educação, com 50 escolas, entre elas algumas das melhores colocadas no Enem em Santa Catarina. Os filhos dos trabalhadores sem terra. 6 projetos de alfabetização e escolarização próprios. 2 cursos de ensino médio técnico em agroecologia e mais 5 cursos de pós-graduação. As famílias ligadas ao movimento Sem Terra, eu aqui citaria 2 grandes exemplos. Um deles se refere à produção de leite. São mais de 30 milhões de litros de leite por ano. E para citar um outro exemplo, são mais de 64 toneladas de mel produzidos pelas famílias dos assentados. Além de toda uma estrutura diversificada de produção que vai desde a industrialização de sementes de abóbora até a cadeia produtiva do peixe, do frango e dos suínos. Aqui faço questão de realçar que entre as 7 maiores cooperativas do movimento está a Cooperoeste, uma das maiores do sul do Brasil, Sopelsa. Vossa Excelência, que foi secretário da nossa agricultura do estado de Santa Catarina, e que produz o leite Terra Viva e uma centena de produtos derivados do leite. Todos os anos, a Cooperoeste faz chegar seus produtos de forma gratuita a muitas comunidades pobres do estado. Isso é um exemplo, um testemunho. E esta é a outra marca do movimento Sem Terra. O espírito de que a terra produz alimento de qualidade e que é um alimento para todos e não para alguns privilegiados. O papel do movimento também é fundamental na luta pela agroecologia, pela produção de alimento saudável, isto é, produção sem veneno. No Brasil, a quantidade de agrotóxico ingerida é tão alta que o país está na liderança do consumo mundial desde 2008. E tudo isso, o governo concedendo redução de impostos à utilização do agrotóxico. Por isso, acho que este testemunho, esse exemplo, é momento de louvor para o Estado e para o Brasil. Obrigado, deputado Padre Pedro. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PSDB.
PSDB, com a palavra, deputado Vicente Carpreso. Vossa Excelência tem até 7 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que estão me ouvindo. Como é bom a gente estar aqui, senhor presidente, nessa tribuna e, sobretudo, nesse auditório para ouvir o pronunciamento das pessoas e levar alguma coisa de hoje, deputado Sopelsa, para casa, para a gente analisar. Como é difícil que o ser humano, a convivência dele com pessoas que nascem com alguma diferença da maioria. O assunto que o deputado Kennedy Nunes trouxe ainda há pouco mostra o trauma que o ser humano tem de convivência com outro ser humano e que por um destino é um homem com o corpo de mulher ou é uma mulher com o corpo de homem. Isso traumatiza tanto as pessoas a ponto de se criar uma verdadeira celeuma, um ódio entre as pessoas. E realmente nós temos que evoluir muito mais para saber o que é mais importante entre as pessoas. Se é o radicalismo, o ódio entre as pessoas, ou se é uma base de convivência pacífica entre as pessoas. Querer impor um modelo está errado. E o Brasil, através da sua existência, mostrou-se um país tolerante com muitas coisas. Talvez um pouco tolerante demais em relação a algumas outras, mas, em termos de tolerância, eu pediria aqui, em tom de apelo, depois de ler uma notícia a respeito de uma decisão do futuro presidente da República, Bolsonaro, de que ele vai transferir a embaixada de Tel Aviv, em Israel, para Jerusalém. Aí eu vou falar para vocês, porque eu tenho conhecimento de causa a respeito das cruzadas. Algumas pessoas não sabem o que eram as cruzadas. As cruzadas foram inventadas por reis, feudos europeus, para proteger os peregrinos para ir até Jerusalém. Isso antes do ano 1000. Foram várias cruzadas, foram 9 cruzadas. Eles iam lá, matavam todos os muçulmanos ou pessoas de outros credos, dizendo que o cristianismo era a única fonte de verdade. E dá-lhe matança. De tempos em tempos, Jerusalém trocava de dono. Era a matança dos muçulmanos contra todos os cristãos. E até hoje, Jerusalém é um símbolo da guerra, da intolerância. Desde 1967, quando Israel finalmente tomou a parte oriental de Jerusalém e anexou para si um território que não era de Israel, aquele povo vive em conflito. Na hora que o Brasil decide colocar contra uma posição da comunidade internacional de não fomentar esse apoio a essa invasão, a hora que isso aconteceu, surgiram as primeiras demonstrações de desacordo do mundo árabe. Ou seja, foi evitado de se encontrar com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, que iria para o Egito, dentro de 2 dias, resolver justamente um acordo bilateral de melhoria do comércio, e que isso nos interessa. Bolsonaro já levou um puxão de orelhas da própria Rússia e China. E quando a gente fala de Rússia e de China, a gente fala do oeste da produção de carne. Mexe com esse abelheiro para ver o que vai dar. Então, a gente pediria que fosse iluminado o presidente, sua assessoria, para não traumatizar o Brasil,
que vem, na toda a sua existência, numa solução pacífica entre árabes e israelenses. Então, é preocupante esse tipo de posicionamento radical para ganhar o quê? Ganhar 7 bilhões e meio de dólares a menos na balança comercial superavitária para o Brasil, no mundo árabe. Nós queremos acabar com isso, deputado Padre Pedro, deputado Moacir Sopelsa. Então, aqui fica um ponto para a gente colocar uma pulga atrás da orelha, nem tanto a Pedro, nem tanto a Paulo. Radicalismo não é comigo, e nem com o Brasil. Terminando o tempo do PSDB, mais uma vez, eu apelo ao secretário da Infraestrutura, que esse final de governo, eles deem um jeito de recuperar algumas rodovias. Eu vou martelar mais uma vez, como Maurício Codelarte, o deputado Aguiar, a respeito da 477. É uma vergonha para Santa Catarina, o tráfego da 116 até Canoinhas. Isso está fora de qualquer padrão. É buraco em cima de buraco. É risco de vida, principalmente as pessoas que trafegam com moto. É praticamente motocicleta, praticamente é um atestado de ir para o pronto-socorro. E também várias outras rodovias. Inclusive a que liga Guaramirim a Massaranduba, vários carros toda hora com pneu cortado. Eu não paro de receber reclamações, e assim a gente pede para o governo que está se despedindo, para ele tomar cuidado, inclusive com a rodovia, deputado Leonel Pavan, da Transbeto. A Transbeto que o senhor conhece. A Transbeto está escura, às escuras. Está uma vergonha. Talvez o parque mais importante da América Latina inteira esteja com seu acesso às escuras. Então, a gente pede, de uma maneira forte, para o secretário da Infraestrutura, para o DEINFRA, para resolver essa situação da escuridão, talvez de uma das rodovias que mais traga. Vossa Excelência tem mais um minuto, deputado. Senhor presidente, para uma rodovia estadual que talvez mais traga benefícios através do turismo. Numa época de dificuldade, numa época que a gente se aproxima das férias, de tantas crianças com as suas famílias virem aqui, está na hora de parar e investir naquilo que é importante para o nosso Estado. E isso é importante nessa época de verão, que a Transbeto ela seja urgentemente colocada em dia para a segurança e para melhor tráfego dos turistas. Muito obrigado. O próximo partido, para o horário destinado, no horário destinado aos partidos políticos, é o PSC. Próximo partido político é do Bloco Parlamentar. Deputado Maurício Scudilarchi, que é do PR, vai usar a palavra. Vossa Excelência tem até 13 minutos. Só por uns minutos, senhor presidente, já que eu era escalado para usar parte desse tempo do nosso partido, e parabenizar a todos aí que se pronunciaram. Cada um aqui é uma casa democrática e a gente ouve todas as versões. Isso é muito importante. Renovar aí o pedido feito pelo deputado Vicente Caropreso, que eu já apresentei, inclusive em fotos da rodovia SCC 477 ligando o município de Canoinhas, Major Vieira, até a rodovia 116, que, infelizmente, é um caso lastimável, um caso de calamidade pública, e qualquer dia de chuva, à noite, que os buracos não ficam visíveis, quem transita pelaquela rodovia corre sério risco de acidente. E vem promessa em cima de promessa e leva a ordem de serviço e um monte de promessas que, enfim, não concretiza
a recuperação daquela importante rodovia do Planalto Norte catarinense. Também voltar a reafirmar a questão da ligação BR-101, Garuva, Itapoá, vai a Guaratuba, mas o trecho catarinense está sem recuperação. O trecho paranaense está recebendo a manutenção necessária. Então, é outro trecho que eu passei na sexta-feira à noite, com chuva. Nós já tínhamos falado desse assunto aqui na tribuna e vimos uma dezena de carros parados ao longo da rodovia, com o sinal de alerta ligado, com pessoas trocando pneu. E é uma entrada do nosso estado. Muitos turistas que vêm do Paraná usam aquele trecho, tanto para ir a Guaratuba, no Paraná, quanto para ir às nossas praias ali, principalmente Itapoá. Então, o DEINFRA precisa, sim, fazer ações emergenciais, principalmente nesses dois trechos. Tem outras obras que nós temos cobrado, a questão da 114, SC 114, ligando o Taió a Salete, a 161 no extremo oeste do estado, saindo de Palmasola, Campo Herê, Saltinho, enfim, aquela rodovia que é utilizado muito hoje por quem vem do Paraná e procura evitar a BR-163, que é outro caos que nós enfrentamos lá no extremo oeste catarinense. Agora, anunciado pelo DENIT, pelo ministro dos Transportes, que a 282, no trecho Chapecó-São Miguel, vai ter o início das obras. Deve melhorar, deve ter mais de 20 quilômetros de terceira faixa que será implantado, e a terceira faixa é importante para as ultrapassagens. Eu vim do oeste de carro domingo, e quando você pega um caminhão, que o caminhão tem que estar trazendo os produtos, principalmente os containers, para o porto de Itajaí, quando você pega um caminhão, é uma fila de 10, 12 carros, dificuldade de ultrapassar, muita curva, e se tiver mais terceira faixa, que os veículos pesados possam ir para a faixa da direita, nós vamos ter, sim, um trânsito mais tranquilo, principalmente agora que Santa Catarina vem a temporada de verão, e Santa Catarina vai receber muitos turistas de todo o Brasil, mas principalmente dos países do Mercosul, e muitos, ou a grande maioria, que vem do extremo oeste do estado, entrando lá pela passagem internacional no município de Paraíso ou pela aduana em Dionísio Cerqueira. Então, é necessário que nós tenhamos a recuperação tanto das rodovias estaduais quanto das rodovias federais. E nós sofremos nessa eleição, porque isso aí é uma obra que se alonga, deputado Pavan, e a comunidade cobra do político que está próximo. E eu falei para o diretor DENIT, eu acho que é uma questão de gerenciamento, porque no estado do Paraná, as rodovias federais estão bem melhores que as catarinenses. Então, pode ser uma questão de liberação de recursos para o estado, mas eu acho que é mais uma questão de gerenciamento. E por isso, Santa Catarina enfrenta todos esses problemas. Então, é isso que eu preparei para falar no período do partido, senhor presidente. Agradeço e vamos continuar a cobrança. A grande prioridade nesse momento é a nossa infraestrutura, é a nossa rede viária, são as rodovias, sejam estaduais ou federais. Para finalizar, saudar os alunos aqui presentes, sejam bem-vindos aí na nossa Casa Legislativa. Obrigado. Nós temos ainda um partido político
que é o MDB. O deputado que vai representar o MDB e que nos dá a honra de usar a tribuna é o querido amigo Moacir Sopelsa, uma das pessoas das mais respeitadas aqui deste parlamento. Por isso, vocês têm até 15 minutos. Não precisa tanto, meu irmão, amigo, meu ex-governador, nosso colega deputado Leonel Pavan. Senhor, quero lhe cumprimentar aqui a informação que eu tive que hoje o senhor assume, mesmo que interinamente, mas a presidência da casa. Né? Parabéns, deputado Pavan, o senhor merece. Né? Quero cumprimentar todos os senhores deputados. Não tenho o nome aqui, mas quero cumprimentar os alunos, todos os professores que estão aqui, e ser jovens todos, e quiçá amanhã tem aqui entre eles deputados, deputadas, governadores, prefeitos, enfim. Que bom que vocês estão aqui visitando o nosso parlamento. Só para lhe ajudar, deputado, eles são da Escola Municipal Pastor Hans Miller, de Joinville. Joinville. É a 5ª série, que tem como professor responsável a Edna Poff. Tá obrigado, senhor presidente. E parabéns mais uma vez a todos, professores e também aos alunos. Deputado Pavan, é a primeira vez que uso essa tribuna depois da eleição. Diz que canário na muda não canta, né? A eleição foi uma eleição, né? Deputado Maurício, deputado Dirceu, deputado Pedro, foi uma eleição que nós vivemos, eu já vivi, deputado Pavan, 8 eleições. Minha primeira eleição foi vereador, depois prefeito, e agora meu 6º mandato de deputado. E se encontrou em todas as eleições, se encontra situações diferentes. Essa foi uma de muitas situações diferentes, em que, quem sabe, eu pelo menos, né, não tenha compreendido antes. O recado que veio foi o recado vindo da democracia, daqueles que têm direito de expressar as suas posições através do voto. Não tem direito mais democrático do que esse. E eu vi aqui também o deputado Kennedy, sobre as questões da convivência que nós temos hoje entre seres humanos. E que muitos, eu me incluo entre eles, deputado Maurício, às vezes, com dificuldade de compreender, mas que precisamos, como depois disse aqui o deputado Vicente Caro Preso, precisamos nos esforçar para conhecer o que é que a sociedade está vivendo, aquilo que nós estamos buscando. Mas, sem dúvida nenhuma, também precisamos lembrar da forma que nós somos criados, do respeito que sempre tivemos e tínhamos, especialmente, pelas nossas famílias. Quando a mamãe dizia, vamos esperar o pai para a janta. E isso devia acontecer lá na casa do nosso presidente, do deputado Leonel Pavan, lá na Ponte Serrada, né? E às vezes o pai demorava para chegar, nós dormíamos em cima da caixa da lenha e acabava dormindo sem janta. Esses tempos mudaram. Veio a modernidade, veio a comunicação melhor, o país, o mundo se aparelhou de tecnologias, e todas essas coisas, às vezes, ainda são difíceis de ser compreendidas. Eu vi aqui também o deputado Padre Pedro, que falava da agricultura familiar, dos assentamentos, dos assentados. A agricultura familiar, deputado Pedro, em Santa Catarina,
ela é uma agricultura familiar diferente dos demais estados desse país, principalmente a agricultura familiar de Santa Catarina e aqui do sul do país. As nossas pequenas propriedades, o nosso pequeno agricultor, ele se transforma, deputado Padre Pedro, num grande produtor de alimentos. As pequenas cooperativas, o cooperativismo em Santa Catarina, fazem a diferença, deputado João Amin, fazem a diferença da produção de alimentos do país. Santa Catarina é um estado que tem pouco mais de 1% do território brasileiro. É o maior produtor de suínos do país, deputado Maurício. É o segundo maior produtor de aves, é o quarto maior produtor de leite. É entre os primeiros produtores de alho, de cebola, é o maior produtor de maçãs, e está entre os maiores produtores, deputado Ismael, de banana, tem a maior produtividade de arroz do mundo, irrigado, está em Santa Catarina. E essa é a agricultura familiar das pequenas propriedades do estado de Santa Catarina, deputado Vampiro, que coloca esse estado como o quinto maior produtor de alimentos em valor agregado, com pouco mais de 1% do território brasileiro. Se deve isso aos nossos agricultores, a esse agricultor que tem dedicação, que aceita a tecnologia, que investe na tecnologia, que produz numa pequena propriedade aquilo que muitos estados não conseguem produzir em grandes propriedades. E falar nisso, ontem se comemorava o Dia do Técnico Agrícola. O técnico agrícola, junto com o engenheiro agrônomo, junto com o médico veterinário, com o zootecnista, o técnico agrícola tem também em Santa Catarina uma importância muito grande em ter colocado o nosso estado no patamar do agronegócio que nós estamos hoje. O deputado Padre Pedro falava das pequenas cooperativas que ajudam a agregar valor naquele produto que, às vezes, na mão do produtor, não consegue cobrir o custo de produção. Mas quando se dá a possibilidade dele ser industrializado, dele ser melhorado para chegar até a mão do consumidor, e aí vem também uma grande vantagem, o nosso consumidor também tira proveito disso, quando você tem um produto saudável, quando você tem um produto bom, quando você tem um produto que é oferecido com segurança para o nosso consumidor. E vem junto com as pequenas cooperativas, as nossas grandes indústrias, as nossas grandes cooperativas. Se nós pegarmos em todo o estado, existem, o deputado Pedro mencionou uma mesmo aqui, né? Mas em todo o estado, distribuídas em todas as partes do estado de Santa Catarina, também temos as grandes cooperativas, como temos lá no oeste de Santa Catarina, a Aurora, que agrega, né, um guarda-chuva de muitas cooperativas e que se transformou na maior indústria de produção e industrialização de alimentos no estado de Santa Catarina. Isso se deve a essa gente catarinense. E aí eu iniciei, deputado Merizio, Vossa Excelência, que disputou o governo do estado, que teve a vontade e fez o trabalho de uma eleição para governador. E aí vem as mudanças, deputado Pavan, do nosso novo governador, do nosso novo presidente do Brasil. Aí vem a vontade que o brasileiro teve da mudança, mas a vontade, Pedro, deputado, que o brasileiro tem
de ver essa mudança ser produtiva. Nós temos que ter, e eu sempre tive isso, o deputado Pavan fez elogios à minha pessoa aqui, quero dizer, deputado Pavan, que sempre foi a minha conduta de ter transparência, de ter respeito, né, com as pessoas. Eu agradeço as suas palavras, mas também quero dizer que vamos estar atentos, vamos ajudar e vamos torcer que os próximos governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual, possam cumprir aquela expectativa e aquela promessa que veio da campanha política. Esse parlamento aqui, os 40 deputados, que a partir do ano que vem terão a missão de conduzir essa casa e de trabalhar nesta casa, também devem ter o compromisso de nós ajudarmos naquilo que é produtivo, naquilo que precisa ser feito, naquilo que as pessoas deram o recado durante a eleição. Vai caber a nós aqui ajudarmos aquilo que é bom, mas também vai caber a nós cobrarmos aquela expectativa que foi criada, aquela expectativa que as pessoas tiveram, essa grande mudança que passou o país e passou também o estado de Santa Catarina. Não vai faltar, em nenhum momento, o meu trabalho, mas não vai me faltar também, deputado Maurício, em todos os momentos, a cobrança daquilo que nós esperamos e que precisa ser feito. Vi aqui o deputado Vicente Caro Preso falar sobre as rodovias, sobre as estradas. E nós, do oeste de Santa Catarina, precisamos colocar isso em todos os governos. Aquele que está deixando o seu mandato, aqueles que fizeram o mandato passado e aqueles que vão iniciar também. O oeste de Santa Catarina está com dificuldade, está com necessidade de infraestrutura. Aonde nós temos a maior produção de alimentos do estado, é onde nós temos os maiores gargalos no transporte, principalmente no transporte rodoviário, principalmente para transportar aquilo que é produzido com sacrifício, com o trabalho do nosso produtor. Era isso que eu tinha, quero lhe agradecer e muito obrigado. Obrigado, deputado Supelcio. Nós temos ainda em torno de 6 minutos para começar a ordem do dia. Eu queria, com a aprovação de todos, dar continuidade à sessão sem haver a paralisação, para iniciarmos já o que nós temos aqui para votar, que é a ordem do dia. E concorda, né, Scudelac? Nós temos em votação, em discussão, em segundo turno, o projeto de lei PL 139.8/2018. O autor é o deputado Valmir Cumim, que dispõe sobre o processo de doação de animais pertencentes aos órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e adota outras providências. As emendas modificativas teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também o parecer favorável da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, em votação, no segundo turno do projeto de lei 0153. Aprovado. Aqui outro projeto. Temos outro projeto aqui, agora o deputado Patrício Destro, que institui no âmbito do Estado a Semana de Conscientização do Teste do Pezinho e adota outras providências. Temos parecer favorável
Emenda substitutiva global, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Saúde. Em discussão, em votação, aprovado. Pedidos, ainda na hora do dia, pedidos de informação. Número 160, do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Saúde informações acerca do fornecimento e da disponibilidade da droga chamada Herceptin no CEPOM. Em discussão, em votação, aprovado. Opa, tem mais aqui, desculpa, mais alguns pedindo informação. Pedido de informação 161, também do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Saúde informações referentes ao atendimento limitado de pacientes com infarto no Hospital Regional de Araranguá. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 286, também do deputado João Amin, cumprimentando a diretoria do Instituto dos Advogados de Santa Catarina pela passagem dos 87 anos de votação, de fundação. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 839, deputado Luiz Fernando Vampiro. 840 e 842, deputado Macir Sopelsa. Requerimento 843, deputado Carlos Chiodini. Requerimento 845, deputado Cleiton Salvaro. Indicações 484 e 464. Indicação 465 do deputado Maurício Scudilarque. Fim da hora do dia. Deputado Maurício, Vossa Excelência, podia assumir enquanto eu uso a tribuna? Te agradeço. É um prazer de assumir essa presidência e parabenizar o nosso presidente Leonel Pavan, nosso grande amigo e grande líder. Muito obrigado. Agora, nas explicações pessoais, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, vamos tentar resumir aqui 3 pronunciamentos. Primeiro, dizer que dia 5 de novembro agora completou 3 anos do maior desastre socioambiental na história do Brasil, com prejuízos pessoais e ambientais. De lá para cá, pouca coisa tem sido realizada na tentativa de recuperar. Lembram daquele desastre, que muitas vezes a televisão ainda lembra a todos, o estrago causado pelo rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, que, controlada pela Vale e pela HP, ela, lamentavelmente, eu fiz aqui um pronunciamento chamando a atenção de que talvez não pudéssemos receber a atenção que nós queríamos e muitas pessoas iriam se decepcionar, porque aconteceu um desastre ambiental grave, gravíssimo para o nosso país, e que, do jeito que estava andando, talvez daqui 1, 2, 3 anos nós iríamos lembrar dessa história, pois agora completou os 3 anos e, lamentavelmente, ou quase nada fizeram. Foi um prejuízo ambiental enorme para o Brasil e quero apenas aqui deixar esse registro, porque fizemos um pronunciamento no passado e completam agora 3 anos. Então, quero deixar esse registro, que aquilo que falamos no passado se concretizou
na data de hoje ou de ontem. Gostaria também de registrar aqui o sistema de andamento, que é importante e essencial, um sistema do turismo que é essencial para a profissionalização e qualificação do setor turístico nacional e catarinense. O Ministério do Turismo iniciou essa semana o processo de fiscalização do cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur, e começou em Balneário Camboriú. O Cadastur é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor e visa oferecer mais segurança aos turistas e maior agilidade na regularização dos empreendimentos turísticos junto à Receita Federal. Esse cadastro é obrigatório para meio de hospedagens, agências de turismos, transportadoras, guias de turismo, organizadores de eventos, parques temáticos e acampamentos dedicados a turistas. Já para restaurantes e cafeterias, parques aquáticos, locadoras de veículos, prestadoras de serviços especializados e casa de espetáculos, isso fica muito a critério de quem realmente quer fazer a sua inscrição. Mas o importante é que, quando nós fomos secretário naquele ano, em 2017, nós conseguimos cadastrar em torno de 2.491 estabelecimentos. Praticamente dobramos o cadastro de um ano para outro. E agora, neste ano, estão dando continuidade e certamente vamos aumentar em muito o cadastro de empresas no Cadastur, que vai facilitar futuramente a busca de recursos, porque estarão todas as empresas no mapa do turismo brasileiro, da Embratur, importante instrumento que destacam municípios que adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento e norteia a definição de políticas públicas para o setor. Queria aqui destacar também o trabalho da equipe de turismo de Santa Catarina. Impressionante a dedicação dos funcionários efetivos e concursados. Só conseguimos chegar a 2.491 cadastros graças ao empenho de cada um. E tínhamos aí o professor Francisco dos Anjos, que era o nosso adjunto, e dezenas de outros funcionários, que não quero aqui fazer injustiça de esquecer alguns, que se dedicaram muito, muito, para que realmente Santa Catarina pudesse hoje comemorar, até no Brasil, como um dos estados que mais realizou cadastros no Cadastur. Esta é a nossa menção no dia de hoje, referente ao turismo e ao trabalho que está sendo realizado. E, por outro lado, para finalizar, dizer da minha honra, já anunciei antes, da minha honra de poder participar desde o início dessa sessão, já como presidente, agora interino, da Assembleia Legislativa. E tive a honra de conceder as palavras como presidente a diversos parlamentares que honraram o seu mandato, honraram os seus compromissos através da tribuna dessa casa. Aqui ouvimos alguns parlamentares, a exemplo do Maurício Kudilarski, falando de rodovias esburacadas. Olha, eu não sei, deputado Maurício, se nós podemos comemorar esses feitos com um Estado com uma boa infraestrutura.
acho que não podemos comemorar. Podemos comemorar, como eu falei há pouco, no turismo. As conquistas que nós estamos tendo no turismo de Santa Catarina. Os cadastros das empresas do turismo. Agora, nós estamos aí próximo de uma temporada, irão vir milhões de pessoas para Santa Catarina e nós estamos preocupados, porque realmente a infraestrutura de algumas rodovias fica aquém de toda a fama que Santa Catarina tem no Brasil de um estado bem administrado, bem organizado, de um estado que está preparado para o turismo. E isto não é também só as rodovias estaduais. Eu me permito dizer aqui que Balneário Camboriú, que está indo para 1 bilhão e 8 milhões de orçamento, sabia, Scudilarc? Foi aprovado agora 1 bilhão e 8 milhões o orçamento de Balneário Camboriú, chegando aí próximo de quase 3 milhões, 4 milhões de reais dia, 3 a 4 milhões de reais dia, se contarmos dias úteis, da cidade de Balneário Camboriú, a jovem cidade de Balneário Camboriú. E ultrapassa já o orçamento, porque vem mais de 1 bilhão de reais. Coloque uma cidade das que mais arrecada no estado. E quando Vossa Excelência falou em buracos da Secretaria, nas estradas de Santa Catarina, quase que eu fui buscar algumas fotos para mostrar que uma cidade como essa, que arrecada mais de 1 bilhão, não consegue tapar os buracos das ruas e nem das calçadas da nossa cidade. Porque há pouco eu recebi aqui algumas pessoas do meu município e vieram me trazer algumas fotografias, alguns dados, dizendo, olha, quem sabe falando aqui da tribuna, Vossa Excelência consiga sensibilizar o Poder Executivo de Balneário Camboriú. Eu disse, olha, eu tenho um pronunciamento para fazer aqui, para falar sobre o meio ambiente, eu resumi, eu tenho um pronunciamento para falar sobre o Cadastrur, e eu resumi, então, mas eu vou deixar aqui na tribuna esta preocupação de vocês, de que se existe um momento de dificuldade, até de melhorias de uma cidade, é o que está acontecendo nesse momento em nossa cidade. E veio casar muito com o pronunciamento do Maurício Scudilarc, que fez um levantamento de rodovias estaduais, rodovias federais e também, infelizmente, em estradas municipais. Quero reconhecer que o prefeito é uma pessoa de bem, a de Balneário Camboriú, é bem intencionado, mas, lamentavelmente, quero deixar esse registro dessas pessoas que me visitaram agora, que estão descontentes pela manutenção das estradas de nossa cidade. Mas fica apenas sem registro, sem nenhuma contestação. Obrigado. Pela ordem, deputada Ada De Luca. Senhor presidente e caríssimos colegas, eu queria aqui agora parabenizar a visita dos nossos futuros colegas que estão percorrendo a Assembleia, o Coronel Mussolini e o deputado Alba. Serão dois colegas nossos na nova legislatura. Sejam bem-vindos a essa casa. Obrigado, deputada Ada. Fazemos de todos os parlamentares aí essa saudação especial aos futuros deputados. Ainda nas explicações pessoais, inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch. Vossa Excelência tem a palavra aí por até 10 minutos. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os deputados e a todos que nos acompanham. Eu quero primeiro deixar um aviso aí para o deputado Kennedy Nunes, meu colega deputado e companheiro de bancada, deputado Sareta. Está sendo feito mais pelo PT, quero só avisar de que o PT já está fora do governo há mais de 2 anos. Então, querer continuar esta perseguição aqui na tribuna, insinuar que isso é uma construção do PT, o currículo do ProUni do final de semana é, no mínimo, absurda ou mal intencionado. Eu quero só deixar esse recado aqui para o deputado,
e vamos debater de forma fraterna. Acho que esse fascismo que o Brasil adota, parte do povo brasileiro, não é cultura do nosso povo. Isso foi construído com falas e mentiras da imprensa brasileira, que é o pai e a mãe deste presidente fascista e ditador, que não respeita a democracia. Isso precisa ser dito isso muito claro, e que, inclusive, não trouxe só prejuízos também ao Partido dos Trabalhadores, pelo contrário, nós continuamos vivos e firmes no processo de debate político do nosso país, continuamos firmes na caminhada e fazendo e cumprindo o nosso papel, mas sempre defendendo a Constituição. E diga-se de passagem, hoje comemora-se 30 anos da Constituição brasileira, da chamada Constituição Cidadã. Constituição Cidadã, inclusive, que o presidente eleito hoje novamente jura que vai cumprir, mas já está falando em cada momento, em todo momento, que a Constituição brasileira de 88 trouxe muitos benefícios sociais. E a Constituição de 88, por isso que se fala da Constituição Cidadã, porque ela trouxe um patamar importante de garantias para o povo brasileiro, chamados de seguridade social. Direitos básicos do povo brasileiro, que este presidente, inclusive em vários momentos, já disse que quer reformar a Constituição. Então, por um lado, ele diz que respeita a Constituição, por outro lado, diz que a Constituição tem que ser refeita. Então, o que é verdade? É esta estratégia? A todo momento jogar para a torcida? É uma estratégia militar? É verdade, é uma estratégia militar. Um dia fala uma coisa, outro dia desmente, aí o vice dele vai lá falar uma coisa, outro dia ele desmente, para ganhar visibilidade, ganhar as redes sociais. Assim, ele, infelizmente, ganha a eleição. E esperamos que ele não faça loucura. Até Miriam Leitão hoje já ficou preocupado, porque ele pode ameaçar gravemente a economia brasileira, quando faz aquelas afirmações contra países importantes que compram produtos nossos. Inclusive o deputado Caro Preso trouxe uma preocupação aqui à tribuna. Ele está brincando com a economia, e brincando com a economia significa, deputado Sareta, mexer com concórdia, que tem a sua forte economia na produção da suinicultura, e o oeste catarinense, deputado Supeltz, inclusive, trouxe para cá. Então é isso que nós precisamos discutir, que o povo brasileiro quer emprego, votou nele para resolver o grande gargalo do desemprego, né, da caída de renda. Tem uma expectativa importante da população brasileira. E nós vamos continuar lutando pela democracia, nós vamos continuar lutando pela Constituição brasileira, que nós, na época, tínhamos nossas críticas, agora, o que se quer não é tirar o que a Constituição trouxe de benefício para o povo, quer se tirar esses benefícios e não quer se tratar outros temas. Então, nós sim vamos continuar defendendo a Constituição, porque a tendência é agora fazer uma reforma constitucional, uma mudança profunda, uma nova Constituição, com certeza é piorar a vida da democracia e piorar a vida do povo brasileiro. Este é o registro que eu queria fazer nesse primeiro momento da minha fala. No segundo momento da minha fala, quero trazer aqui hoje duas questões que considero centrais no debate da política pública, do serviço público em Santa Catarina. O governo do estado, mais uma vez, anuncia duas emendas, ou duas medidas provisórias, a 224 e a 225. Do que trata essas medidas provisórias? Refis. Todo ano a mesma história. Todo ano a mesma história. São em torno de 170 milhões que o governo do estado abre mão de impostos. Quem vai levar
esta bolada de 170 milhões. Eu apresentei, inclusive aqui, senhores deputados, um projeto de lei para trazer mais transparência a esse caixa preta que é as isenções e a renúncia fiscal no nosso Estado. Não é possível que o Estado continue abrindo mão de 6 bilhões, dinheiro que falta para a saúde, dinheiro que falta para a educação, dinheiro que falta para a segurança pública, para a geração de emprego e renda, para a nossa agricultura familiar. E para onde vai? Quem se beneficia? Sabemos que são poucos. Agora, de novo, refis. Quem se beneficia? Quem paga seus impostos em dias? O empresário sério que paga seu imposto em dia? Ou tem alguém que diz o seguinte: bom, esse mês ou esse ano eu vou enrolar a minha situação, não vou pagar mais o imposto, depois eu chego lá e faço mais uma renegociação, mais um refis. E o empresário que pagou seus impostos em dia, será que todos esses, de fato, têm uma situação grave ou gravíssima que não conseguem pagar seus impostos? Então é esse o grande debate. Eu não estou aqui, deputado Cobalcini, líder do governo, culpando o governador Pinho Moreira, o governo Pinho Moreira. Eu estou aqui falando de uma situação que todo ano aparece aqui. Ou a gente constrói uma política de estratégia de desenvolvimento, uma política transparente desse processo, ou cada ano nós vamos deixar mais gente que está na fila das cirurgias, a fila aumentando, a dívida do Estado com os hospitais, com a saúde pública piorando, e não vamos ter recurso para saldar as contas do Estado. Ah, mas precisa arrecadar urgentemente para pagar o funcionalismo. Mas e as outras contas que estão aí também para ser pagas? Então é isso que eu queria deixar aqui registrado, mais uma vez nesta tribuna. Nosso candidato a governador Décio Lima tratava muito sério isso aqui. Nós iríamos fazer uma auditoria muito profunda nessa situação da renúncia fiscal e ver de fato qual é o setor que está vivendo e concentrando capital e renda desses anos todos, que se beneficia, que não precisaria mais o benefício da renúncia fiscal ou da isenção fiscal. E qual é outro setor que precisa mais apoio do Estado? Não estou dizendo aqui que o Estado não tem que ter incentivo, não tem que ter incentivos fiscais para gerar emprego e renda. Agora, tem que ser mais transparente, tem que melhorar a arrecadação, sim. O Estado não sobrevive com mais de 6 bilhões por ano de renúncia e isenção fiscal. Não tem jeito, tem que rediscutir isso aqui, e eu entendo que esse é extremamente importante para o futuro do nosso Estado e para as contas públicas e para o bom atendimento do povo catarinense que está lá na fila dos hospitais, que está lá na educação com a qualidade muito ruim em muitos espaços, escolas que precisa reforma, a valorização dos servidores públicos, da educação, da segurança e da saúde do Estado de Santa Catarina. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Não havendo mais oradores inscritos, queria aproveitar aí para saudar o deputado eleito Jair Mioto, que se encontra presente na casa, e novamente aí o deputado eleito, comandante Coronel Mocelin, nosso conterrâneo lá de São Miguel do Oeste, e o deputado eleito, deputado mais votado, Ricardo Alba. Sejam bem-vindos na casa. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidente, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.